São 11h31 aqui na Jovem Pan News, 11h31, estamos de volta para a nossa última meia hora aqui do Ligado na Cidade. Do arquitetônico ao orçamento, entrega de soluções inteligentes, você encontra com a Engeplant, que é uma empresa de soluções BIM, genuinamente catarinense, genuinamente manezinha, né? Com o escritório instalado bem próximo aqui da nossa majestosa Ponte Hercílio Luz. É uma empresa inovadora? Sim. É feita por pessoas que amam o trabalho e melhoram continuamente todos os seus processos? Sim, também. Então são pessoas que são inspiradas em fazer engenharia pelo e para o Brasil. Engeplant, projetos de supervisão, entender para atender. Nesse contexto aqui de entender para melhor atender, vamos usar o primeiro conceito, entender melhor, para que a gente possa saber como é que esse mercado, esse novo mercado que surge em Santa Catarina, em vários segmentos, com o grande crescimento, né, na abertura de muitos negócios, pode daqui para frente, né, manter obviamente o nível de crescimento para o desenvolvimento econômico. Nós estamos entre os estados que mais abriu empresas em 2023, e aí fica aquela pergunta: como é que se mantém no mercado e como é que se faz para crescer? Aí só falando com especialistas, porque por mais vontade que eu tenha e por mais que eu tenha dentro do meu planejamento, duas questões que são fundamentais para quem é empreendedor. Primeiro, se eu tenho ali um dinheiro disponível para fazer um investimento, já é tudo de bom para começar o negócio. E depois a minha ideia. Mas a minha ideia precisa, obviamente, estar estabelecida num plano de negócios, com uma boa pesquisa de mercado. Enfim, não adianta só abrir a porta do negócio e dizer assim, ó, agora eu sou empreendedor. Para isso a gente precisa entender melhor com o Celso Secconi, que é mentor de negócios. Ô Celso, bom dia, bem-vindo aqui à Jovem Pan News. Esse assunto aqui, ele dá muito pano para manga, com certeza. Muito pano para a gente construir, né, um universo futuro melhor para quem empreende, mas muito pano para se construir também respostas para muitas dúvidas que surgem. Quais são as principais que surgem a partir do momento que a gente tem esse número assim grandioso? O Santa Catarina é o estado que mais abriu empresas em 2023. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes. Muito obrigado pelo convite, Marcelo. Seja bem-vindo. Esse é um assunto que eu não gosto de generalizar, mas as empresas hoje têm mais ou menos os mesmos problemas, né? Quando a gente fala de montar uma empresa, mesmo você tem que ter um contador, você vai abrir sua empresa, não vou entrar nessa parte técnica. Certo. Mas é muito importante saber, quando você comentou um assunto bem interessante, que é ter um caixa. Muitas vezes o empresário tem um caixa e não sabe até quanto esse caixa vai durar. Mas vamos lá. O que é importante? Importante saber, por exemplo, para onde a empresa quer chegar. Como é que ela pretende estar no próximo ano? E aí vamos trabalhar alguns assuntos. Gestão, extremamente importante, mas eu trabalho sempre, que eu costumo orientar, 3 pilares, tá? O primeiro pilar é o pilar de pessoas. Quem são as pessoas que vão estar comigo? Muitas vezes a empresa chega num patamar e nem sempre são as mesmas empresas, as mesmas pessoas que vão fazer com que a empresa cresça, ok? Então eu tenho que trabalhar pessoas. Pessoas, a gente vai até na parte de contratação. Como é que eu vou fazer um processo de seleção? A outra parte são processos claros. Gerenciais. De gestão então, mesmo. Sempre vai envolver 3 pontos. Gestão, né? Pessoas e ferramentas, em que envolve processos também. Quando a gente fala de saber onde quer chegar, eu tenho que saber trabalhar com metas. Qual é a minha meta? Muitas empresas hoje não têm as metas claras. É extremamente importante saber quanto ela precisa faturar para ter um fluxo de caixa sadio. E saber qual é o lucro que ela tem. A gente percebe, Marcelo, que onde eu falei que eu não gosto de generalizar, mas muitas vezes a gente vê o caixa da empresa sendo misturado com o caixa do próprio empresário. E existem nisso grandes problemas que saem ali. Então, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, coloca-se a mão, ia falar, eu entendi. Mete a mão no caixa. Mete a mão na cumbuca. Bote a mão na cumbuca. Isso é normal, acaba sendo uma prática. O que a gente traz tenha um prolabore. Independente de qualquer coisa, qual é o salário para que o que você tem que ter mensal, você tem que ter salário, que é o seu prolabore, para não fazer retiradas aleatórias. Então, você tem que ter um processo de saber quanto eu tenho que tirar, e eu tenho que saber também, eu tenho que ter retiradas, mas tem que ter uma regra periódica de retiradas de dinheiro, não só pro labore. Estou sendo claro nessa explicação, Marcelo? Ótimo. Então,
Bem básico para que o empreendedor entenda de fato, né, como é que funciona esse processo. Isso é importante inicial. porque às vezes o empresário não sabe. Ele monta a empresa, porque eu tinha um cliente, começou a trabalhar, e ele percebe que daqui a pouco ele está envolvido num monte de problema, que o problema é processos, ele não tem um processo claro. Por exemplo, olha só, uma das minhas especialidades é crescimento de empresa. E a gente vê que não se sabe fazer um trabalho de vendas qualificado. A pessoa não sabe falar a palavra técnica, prospectar. Prospectar nada mais é do que trazer clientes. Uhum. Então, o empresário hoje, às vezes, não sabe como é que ele vai para o mercado, aumentar o faturamento. Ele não sabe, por exemplo, qual o nicho de mercado que ele vai ter mais facilidade em atuar. Então, quando a gente começa a trabalhar metas, começa a trabalhar processo, se o empresário não tiver metas, ele não sabe onde vai chegar. Se ele não tiver processos, o caminho vai ser muito mais árduo. E às vezes o processo, quando a gente fala de processo, para prospectar, eu tenho algumas etapas para fazer isso. Com quem eu tenho que falar, como eu vou falar e de que forma que eu vou trazer esse cliente. Tem uma jornada do cliente lá dentro. Então, eu tenho que criar processos. O que você está comentando aí me lembra, assim, um pouco, principalmente no processo de vendas, né? Sim, sim. Aquela questão, assim, do tripé, né? A prospecção, o fechamento e o pós-venda. Isso é fundamental. Fundamental. Para se chegar exatamente a entender que mercado que eu posso avançar. Se no mercado que eu estou eu consigo avançar um pouco mais e até outros mercados, desde que o meu produto ou serviço se encaixe. Eu tenho uma das coisas que a gente costuma implantar na empresa que é importante é saber a missão da empresa. A missão da empresa é o que eu entrego, quantas pessoas eu ajudo nisso. E quando a gente fala dessa fase de venda, se eu não tenho isso mapeado e eu não trabalho também o pós-venda, em vendas a gente trabalha duas formas. Eu só consigo crescer uma empresa se eu aumento o número de clientes ou se eu vendo para o mesmo cliente outros produtos e serviços. Então eu tenho que saber outra coisa muito importante que eu falo que é o petróleo do mundo, são os dados de clientes. Se eu não tiver uma ferramenta, pode ser uma planilha Excel, mas o importante é que seja uma ferramenta. É o suficiente, né? A gente tem... Para começar? Para começar, eu sabendo quem é o nome do meu cliente, onde ele mora, telefone, dados básicos. Porque em cima disso, eu começo a fazer trabalhos de acrescentar produtos e serviços para esse mesmo cliente. Vou dar um exemplo de vendas, olha só. Muitas vezes, há um tempo atrás, eu recebi uma ligação de uma pizzaria, dizendo: Celso, você acabou de chegar em casa agora. Então, existe um processo onde a gente pode fazer um trabalho de pós-venda para fidelizar clientes. Tem várias formas de fazer isso, né? Então, a gente também auxilia e a gente orienta que façam um trabalho de relacionamento. Embora exista o mundo digital, a gente sente a necessidade, o ser humano, de um processo humanizado. Às vezes, receber um e-mail, receber uma ligação. Por exemplo, implantei numa imobiliária um tempo atrás um processo, olha que interessante isso, para dar uma dica para os empresários. Quando a imobiliária vendeu um imóvel, ela faz aquela comemoração e depois o que se faz? A gente implementou ligações periódicas do próprio corretor dizendo assim: como é que está? Hoje faz 6 meses que você comprou esse imóvel. Como é que você está se sentindo no seu imóvel? Né? Como é que está sendo essa experiência? O que acontece com isso, Marcelo? Acontece que o cliente que recebe uma ligação começa a se fidelizar, começa a se sentir diferenciado. E ele já começa até a fazer indicações também. Ia falar isso. Comprei exatamente na imobiliária do Secone e foi a melhor coisa que eu fiz. É exatamente isso. Exatamente isso é uma das coisas que faz a grande diferença. E quando o empresário não monta um processo, ele começa a ficar escravo da empresa. Eu sempre digo, você tem que trazer clareza nos processos e leveza no trabalho. Quando eu falo clareza, é clareza na comunicação, é clareza em processos, é clareza em funções, é clareza na contratação, é clareza numa reunião, as coisas têm que ficar claras, não pode deixar o óbvio. É óbvio, Marcelo, para você? Às vezes é óbvio para você, não é óbvio para mim. O óbvio tem que ser dito numa reunião. Então, eu digo sempre, é o fazer o básico bem feito. A roda já está aí.
Vamos fazer o Ninguém básico vai bem inventar feito. roda. Se inventar uma outra, daí é capaz de não dar certo naquela empresa, né? Então, atento à contratação, Marcelo. Uhum. São pessoas, então eu vejo empresários contratando, a porta fica aberta. Eles fazem pelo menos uma contratação só, quer dizer, uma entrevista só. Eu sempre vou dizer, vocês têm que criar um processo de contratação, 2 ou 3 etapas pelo menos, para que vocês tenham a certeza de que aquela pessoa é certa. Mesmo assim, a maior dificuldade hoje de uma empresa, uma das principais, eu digo que é a maior, são pessoas e contratar a pessoa certa. Bom, nesse contexto a gente vai falar em seguidinha, se você me permite aqui, só um intervalo rápido para eu falar com o repórter Cristiano Daros. 45, o Daros estava comentando agora, o Secone, sobre balanço que as universidades precisarão apresentar nesse projeto que está sendo trabalhado lá na Assembleia Legislativa hoje, para uma questão de financiamento. Trata-se de financiamento também, então é necessário que se tenha o balancete mensal. O que muitas empresas acabam não fazendo, e por isso que algumas delas acabam fazendo parte daquele índice de verificação, principalmente no comércio, 30,2% fecham as portas, né? E isso em menos de 5 anos. Na indústria é um pouco menor o índice, 14,3%, né? Acabam fechando em 5 anos. Nós ainda continuamos enfrentando essas dificuldades a partir do momento que as empresas se estabelecem. No primeiro ano elas até vendem relativamente bem, no segundo pode até ter um crescimento, tem uma variação ali do segundo para o terceiro, no quarto elas acham que já estão na zona de conforto, e o quinto ano vem a maldita da taxa da mortalidade e a empresa fecha as portas. Isso tudo está relacionado principalmente à desatenção ao fluxo financeiro? Não? Eu acredito que são várias coisas, tá, Marcelo? Por exemplo? Mas uma delas é essa, que eu comentei anteriormente, e realmente hoje a gente vê empresários colocando a mão no caixa, sem processo. Então, a gente percebe o problema financeiro, a gente percebe o problema de trazer novos clientes, mas o principal deles também eu acredito que seja essa parte de falta de gestão. Gestão no geral. Gestão financeira, sabendo quanto eu tenho de custo fixo, quanto eu posso investir, quanto eu posso contratar, e além de tudo, quanto que eu tenho que trazer de receita e quanto eu tenho que ter de lucro, porque não adianta vender, faturar e não saber quanto tem de lucro. Muitos empresários não sabem a margem de lucro. Isso é gestão. É o markup que chama, né? Porque quanto eu faturo, assim, é o DRE, é a última linha do DRE. Quanto eu faturei, quanto eu gastei e quanto me sobrou. Esse tipo de controle eles não têm. Não estou generalizando, a maioria não tem. Depende da maturidade da empresa. Falando de micro e pequenas empresas, a gente percebe dificuldade de quando você faz essa pergunta para o empresário, dele responder. Ele precisa buscar. Então ele não sabe margem de lucro. Se não sabe margem de lucro, você não sabe onde você vai chegar de novo, estou falando sobre isso. Uhum. Você não sem o lucro, eu não tenho que calcular faturamento. Eu tenho que saber quanto estou lucrando. Uma coisa que a gente sempre bate nas empresas, que a gente quer que isso seja melhor, é a gestão. E para gerir, você tem que ter indicadores. Para gerir, eu tenho que ver isso todos os dias. Não adianta eu delegar, é delegar e deixar alguém tomar conta. Delargar, mas isso. A gente acontece, ou o empresário ele é muito centralizador e faz tudo e quer fazer tudo ao mesmo tempo. Isso vai trazer um problema a médio e longo prazo. Se pudesse dar alguns conselhos, toda empresa começa pequena, comece logo a organizar. Se você não organizou, não espere para depois. O que você tem que fazer agora é organizar a gestão da sua equipe, gestão da sua empresa. E para gerir, tem que ter reuniões diárias, semanais, sabendo o que eu tenho que gerir, que indicadores que eu tenho que criar. Indicadores são números que quando eu olho para ele, eu sei se está indo bem ou tem que fazer correções. Inclusive na gestão dos próprios custos, né? Tudo. Se eu consigo avaliar em um ano o que eu gastei de energia elétrica, muitas vezes deixando ali uma iluminação ligada ali, não a parte da empresa funcionando sem a menor necessidade da iluminação estar estabelecida ali. Se eu faço um levantamento de um ano, no próximo eu consigo reduzir custo, principalmente do fornecimento de energia. Marcelo, tudo. Você tem que ter planilha de custos de tudo. Porque é muito mais fácil você ter lucro quando você reduz custo
do que aumentando o faturamento. As coisas têm que andar juntas. Aumenta o faturamento e olho sempre custo. Sabe o que eu vejo em muitas empresas de pequeno e médio porte? Mas a média é pequena. O empresário deixa o cartão de crédito para o funcionário ir ao mercado fazer compra. Como é que eu controlo o custo em cima disso? Também. Eu vejo isso muito acontecer, se você me permite aqui já te interrompendo, claro. né? O empreendedor, ele costuma, olha, pega o meu cartão de crédito e nós vamos fazer anúncios na internet. Vamos utilizá-lo aí comprando anúncios ADS no Facebook, no Google, no Instagram e tudo mais. Mas não tem um planejamento de mídia para isso? Né? Quanto é que eu preciso utilizar, né? Então o cartão de crédito está lá liberado e às vezes o funcionário não está nem só, o chefe liberou, eu vou anunciar. Anuncio no Facebook, anuncio no Google, sem ter um controle de que aquilo está trazendo resultado de fato, né? Muito, Marcelo. Isso que eu comentei para você no começo, ter um planejamento de todas as suas áreas. Como se faz um bom planejamento? Planejamento você começa primeiro sabendo onde eu estou. Como é que está a minha empresa, como é que está a minha área hoje e aonde eu quero chegar. Por exemplo, se eu quero ter, eu vou falar um termo técnico, mas eu vou explicar. Eu quero ter 100 leads por mês. Os leads são pessoas interessadas no meu negócio, produtos ou serviços. Para eu ter 100 leads, o que eu tenho que fazer para isso? De repente, contratar uma empresa de marketing digital especialista no assunto, por exemplo. Tá? Eu sempre digo assim, é importante ter as pessoas especialistas atuando nas áreas da empresa. Se eu quero melhorar o meu marketing, ou eu vou estudar, mas vai demorar muito mais para isso, ou eu contrato uma empresa de marketing digital para que me ajude isso. Mas um ponto específico importante, eu tenho que acompanhar, porque o dinheiro é meu, o dinheiro é da minha empresa. Então eu preciso saber quanto está gastando por dia, se isso teve retorno ou não. Porque eu não posso ver daqui uma semana se está tendo retorno, não. É diariamente. Se a empresa que investiu, dá um exemplo, R$100 de marketing digital, qual o retorno que teve hoje? Se não teve retorno hoje, eu vou ajustando o processo. Se isso tiver escrito como um planejamento, melhor, porque eu consigo corrigir. Um planejamento saber onde eu estou e onde eu quero chegar. Qual o resultado que eu quero ter para cada ação que eu faço. O plano de negócios parece que vai na mesma linha, mas ele é um pouco diferente, né? O plano de negócio é parecido ao plano de negócio, porque eu acabo tendo planejamento para um plano de negócio. Olha que interessante falar sobre isso, falar sobre estratégia com você, Marcelo. Às vezes eu escuto assim do empresário, eu tenho plano A, mas eu tenho plano B. Não dá de um lado, dá do outro, aí, né? É o tradicional, quando eu tenho plano A, eu tenho plano B. Eu não pode trabalhar com plano B. Existe o plano A, mas eu tenho planejamento A e o planejamento B. Então eu tenho um objetivo para chegar. Eu quero faturar, por exemplo, 100 milhões por ano, dando um exemplo. Se eu não conseguir faturar 100 milhões por ano, eu vou para o plano B. Né? Então, sempre tenha o planejamento, mude o planejamento, não mude o plano. Né? Então, e persista. O sucesso de uma empresa, de uma pessoa tenha um planejamento, saiba onde você quer chegar e apenas continue ajustando constantemente seus processos, ajustando pessoas certas e tenha ferramentas de controle para tudo isso. Não adianta eu achar as coisas, eu tenho que mensurar tudo. Mentor de negócios, o Celso Cecconi, obrigado pela participação, bom dia. Como é que o ouvinte que ouviu o nosso papo ficou pensando assim, esses caras colocaram mais minhoca na minha cabeça do que eu já tinha, né? Como é que ele faz para te encontrar nas redes sociais, Cecconi? Celso Cecconi mesmo, então Cecconi com dois Cs no meio. Eu vou soletrar, posso, Marcelo? Claro, por favor. Celso Cecconi CECCONI. Muito bem. Bom, fechamos aqui então essa participação, mas antes de eu encerrar,